Gente, eu só queria corrigir antes de começar a devocional, porque eu falei em algum momento versículo 7 ou 27, quando na verdade o versículo 47. Mas acho que vocês vão entender. Foi mal aí. Beijo. Oi, gente, bom dia. Aqui quem fala é a Ariane e hoje a responsabilidade da devocional tá comigo. Eu vou dividir com vocês uma passagem na qual eu tenho refletido muito e fica lá em Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 a 47. Vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seu cabelo, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Bom, essa semana eu me questionei sobre pessoas que não perdoam, que julgam o tempo todo, e eu acredito que, como resposta de Deus, compreendi que eu mesma só passei a entender a necessidade do perdão quando precisei ser perdoada. Eu só evitei os julgamentos quando fui julgada, ou seja, eu acho que eu posso dizer que só aprendi a exercer o amor quando me vi necessitada da misericórdia de Deus. A Bíblia não diz os pensamentos dessa mulher, o que passou pela cabeça dela, mas pelas suas atitudes eu imagino que ela sabia que precisava ser perdoada, pois sabia que era pecadora. Mas aí eu pergunto, quem não precisa de perdão? Quem de nós não é pecador? Lá no versículo 7, especialmente, fala muito comigo, porque Jesus deixa claro que só passamos a amar, ou seja, nós só conseguimos olhar com amor o nosso próximo quando entendemos que sempre, constantemente, precisamos do perdão de Deus, porque não há melhor ou pior para Ele. Essa mulher foi muito perdoada porque ela reconheceu a dívida que tinha com Cristo e assim o fazia sempre. Ela muito amou porque sabia que não havia no mundo alguém pior que ela, como não deve haver no mundo, para mim, alguém pior do que eu. Só quando entendemos isso, só quando nos humilhamos diante de Deus por seu perdão e reconhecemos que somos pecadores, é que passamos a olhar com amor aqueles a quem desprezamos, julgamos, ou seja lá o que for. Seja alguém que nos fez um mal, seja indireta ou diretamente, um amigo que nos magoou, um bandido, uma prostituta, ou qualquer um que nós julguemos pior do que nós, entre aspas, a gente precisa entender que o amor é ação, que devemos fazer por eles, mostrá-los o que Cristo fez por nós. Mas como que a gente pode fazer isso se a gente constantemente julga, se a gente constantemente aponta o dedo e diz que aquele precisa ser perdoado? É engraçado que enquanto o fariseu apontava o dedo para aquela mulher, Jesus apontou para ele todas as atitudes que ela estava fazendo, tudo aquilo que ela estava, todas as atitudes que ela estava tomando enquanto ele a julgava. Enquanto ele a julgava, ela era a única que molhava os pés de Cristo, que se humilhava. Ou seja, enquanto ele preparou talvez um banquete para receber Cristo em sua casa, ela lhe deu seu coração. Isso é lindo. Porque Cristo mostra que Ele não está preocupado com o que nós possamos oferecer de bens materiais. Às vezes a gente se preocupa com isso, mas Deus viu o coração daquela mulher, o quanto ela queria aquele perdão, porque ela compreendeu que Ele era o Cristo, e isso bastava para ela. Tudo que ela queria era se humilhar diante de Deus, porque ela sabia que ela precisava ser perdoada, porque ela sabia que só Cristo poderia perdoá-la. Quando aquele fariseu ele se coloca numa posição de julgar quem é pecador, quem não é pecador,
ele admite que talvez ele não precisasse do perdão. Se ele olhasse para aquela mulher e dissesse: poxa, eu também preciso ser perdoado, eu também preciso que Cristo me perdoe porque eu sou pecador, porque todos os dias eu erro. Mas ele não teve essa humildade, ele preferiu apontar o erro dela. E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não julga, até mesmo dentro da casa de Deus, as pessoas que nós achamos que são piores do que nós, ou que erram mais do que nós, quando na verdade nós erramos igual. E quando nós não reconhecemos isso, quando a gente não reconhece o pecador que há em nós, não pedimos perdão e, consequentemente, a gente não consegue praticar, porque a gente não consegue entender o amor de Deus. Então, que a nossa oração seja para que Deus nos lembre dos nossos pecados, para que desse jeito possamos pedir perdão, porque é um ciclo. A gente peca, a gente se arrepende, a gente pede perdão, Deus nos perdoa e Ele esquece. E assim, quando Ele esquece o perdão, Ele nos faz nova criatura e nós praticamos o amor, na humildade de reconhecer que Ele, somente Ele, é capaz de julgar e perdoar, porque nós somos todos iguais diante dele. O que vai nos diferenciar desse mundo é compreender que somos servos e assim vivermos em amor uns com os outros. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a praticar esse amor, principalmente a entender o pecador que é em nós, para que assim a gente possa se arrepender todos os dias dos pecados que cometemos e sermos perdoados por Cristo, para que todo dia sejamos nova criatura diante dele. Amém? Que Deus abençoe cada um. Desculpe ter falado muito. Beijo.